Antes de começar essa meditação, vamos refletir um pouquinho nesta letra deste louvor, que é muito maravilhoso. Eu por ti espero. Como gotas de orvalho, cheiro do amanhã. Como é glorioso você ter sede de Deus. Como é glorioso o carinho de Deus. Vamos dar uma pausa e vamos começar. Íamos esquecendo de orar, tenho que falar com Deus. Senhor Deus, dirige as palavras, inspira pelo Teu Espírito, que haja luz do entendimento na mente de cada pessoa. Para a Tua glória, abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Temos como o título do assunto neste domingo, 19 de abril de 2026. O título do tema desta meditação, priorizando o seu momento com Deus. E então, o que dizer, falar sobre isso? Priorizando o momento com Deus. Hoje está muito difícil disto acontecer? Sim. Por quê? Há muitas coisas ao nosso redor no dia a dia que nos tira tempo para a gente se reservar para com Deus. É o trabalho do dia a dia, é a internet, há um problema aqui, um problema acolá, é a correria do dia a dia. E quem tem mais sede de Deus procura fazer como em Provérbios está escrito: aqueles que buscam o Senhor pela madrugada o acharão. Então, a correria é tanto que nos falta tempo, mas reserve, se organize um tempo para com Deus, nem que seja 5 minutos ou 10, pela madrugada, busque a Deus, porque aqueles que o buscam o encontram. Nós temos que ter esse momento com Deus, porque Deus é Espírito e o Espírito é a fé. Então, quando estamos cheios de Deus, temos relacionamento com Deus, a nossa fé fica mais avivada, o nosso relacionamento de temor com Deus fica mais avivado. É isso que temos que nos ater a essa inteligência, a esse entendimento. Então vamos lá, priorizando o seu momento com Deus. Vamos ser um pouco que prolixos, ou seja, falar de uma forma extensa, lendo aqui o que vamos falar nesta manhã, nessa meditação. O texto bíblico básico se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O Senhor Jesus estava falando sobre pessoas. O texto completo é do versículo 25 ao 34, é o contexto completo deste versículo que vamos citar, que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Esse contexto fala sobre a ansiosidade pela vida. As pessoas no seu dia a dia vem a necessidade e às vezes as pessoas ficam preocupadas. Poxa, e agora? O que vai ser? Como é que eu vou ter esse cuidado da minha vida? Eu estou com essa necessidade. E aí como é que vai acontecer? Como é que isso vai ser suprido? Esse é o contexto deste versículo que vamos falar. Que quando você busca
o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, quando você prioriza isso, as outras coisas elas vão se desenvolvendo, ela vem sendo alcançada, suprida. Então vamos lá então. Logo de início, vamos refletir sobre este conselho do Senhor Jesus, quando ele nos incentiva a buscar primeiro o reino dele e sua justiça. Vamos refletir. Por que o Senhor Jesus pede primeiro para buscar o reino dele e sua justiça? Quando você se busca o primeiro o reino dele, significa o quê? A pessoa desenvolver, se preocupar com a vida da alma, com o seu espírito e com a eternidade. Então, quando você está fortalecido no espírito, sua alma protegida com a eternidade, a gente nos tornamos uma pessoa mais de esperança, mais de fé e mais preparada para quando vier as dificuldades. É a esse respeito que o Senhor Jesus nos faz atentar com inteligência. É a justiça. Justiça é viver na prática da justiça, da verdade de Deus. Em tudo que está escrito para viver na justiça, assim vivemos. E assim nós seremos bem-sucedidos. Vamos falar de duas pontuações. A primeira, o sentido de priorizar primeiro a Deus e o seu reino. Vamos falar qual é esse sentido. Por que priorizar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Então vamos lá. É que o nosso coração estará voltado para Deus e a fé. Quando você procura primeiro a Deus, priorizando o reino dele, o que vai acontecer? Nosso coração estará voltado para Deus e para a fé. Então, quando nosso interior está bem e a nossa fé está bem, aí nós ficamos fortes para vencer as dificuldades e crer nas providências de Deus. A gente passaremos a confiar mais em meio às dificuldades que Deus suprirá. Então, primeiro, resolvam a situação espiritual e depois a material, ela será suprida. É questão de usar a inteligência. Por isso que Jesus disse, primeiro o reino espiritual, depois as outras coisas vai ser conquistada. É questão de inteligência. Primeiro você tem que estar bem no espírito, priorizar primeiro a sua alma, o seu espírito. Continuando. Então, há de se haver essa grande... Vou pegar aqui a folha assim que fica melhor. Essa grande necessidade de nos primeiros minutos do dia dedicar um momento para com Deus. Então, olha só, por isso que tem que priorizar essa necessidade nos primeiros minutos do dia, quando você se acordar. Buscar primeiro a presença de Deus. Procurar agradecer, adorar. Ter um momento para dizer, ó Deus, eu dependo de Ti. Toma esse dia em Tuas mãos. Eu preciso entender Tua vontade, o que o Senhor quer de mim. Fortalece a minha fé. Tem esse momento. Dedicar os primeiros minutos do dia, assim que se acordar, a Deus. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo com essa meditação. O perigo de distrações e perda de tempo com as coisas que nos afastam do temor de Deus. Aí é muito sério. Isso tem acontecido demais por causa de redes sociais e por causa do dia a dia. Muitas pessoas, até mesmo eu, se eu não me policiar bem o meu tempo e priorizar primeiro o que é mais importante, findamos nos distraindo e perdendo tempo para com Deus. Não é isso? Pois é sobre isso que temos que nos reavaliar o nosso tempo e a nossa prioridade, para não ter cuidado com as distrações, porque o diabo fiscou Eva como? Com distrações, com coisas que vinham nos olhos, no sentido. Quando as pessoas se envolvem pelo sentimento, pelos sentidos,
o que acontece? Sentimentos bloqueia, trava, faz a fé ficar engessada. Então, nós temos que nos apegar mais ao que é da fé, ao que é mais eterno. Ter que ter cuidado com o passatempo, com as distrações dessas coisas que são passageiras, coisas que não adicionam nada à nossa fé. O apóstolo Paulo diz isso, ó, todas as coisas me convêm, mas nem todas é lícitas. Não me deixarei vencer por aquilo que não edifica. Temos que procurar coisas que edifiquem a nossa fé. Eva se distraiu e não atentou para guardar e obedecer a palavra de Deus e se deixou seduzir pelas curiosidades e encantamentos. Temos que ter cuidado com curiosidades, internet e outras coisas mais, e encantamentos, aquilo que embeleza, que provoca delírios, deslumbre aos nossos sentidos, dos nossos olhos. Temos que ter muito cuidado com isso. Que o diabo lançou, e assim tem sido em nossos dias. O diabo faz com que as pessoas se distraiam de diversas maneiras e com diversas coisas para fazer com que as pessoas não tenham tempo. Olha aí, ele faz de tudo para você perder tempo para com Deus. Nem momento para pensar em Deus. As pessoas, às vezes, não tem nenhum momento para pensar em Deus na vida, no dia a dia. Pois, se assim as forças dos espíritos malignos conseguirem nos seduzir com as coisas que nos afastam do temor de Deus, então a nossa vida estará fadada ao fracasso espiritual. Essa é uma grande verdade. E a gente temos que nos ater a isso. Vamos orar agradecendo a Deus da mesma forma que começamos com este lindo louvor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos ajude a todos ter o discernimento, saber priorizar aquilo que é eterno, aquilo que é da tua vontade, aquilo que vai edificar. Em nome do Senhor Jesus, fortalecer o nosso espírito e a nossa fé e proteger nossa alma. É isso que te oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo, que todos venhamos priorizar aquilo que é eterno, a nossa alma, o nosso relacionamento, o tempo para com Deus. Até a próxima.